Imagina só, bilhões de anos atrás, não existia nada parecido com o planeta azul que conhecemos hoje. O universo era um verdadeiro caos, cheio de poeira cósmica, gases e partículas resultantes da explosão de estrelas gigantes. Foi dessa mistura caótica que surgiu a nossa casa, a Terra. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, quando uma gigantesca nuvem de poeira e gás começou a se juntar, puxada pela gravidade, formando o que chamamos de nebulosa solar. No centro dessa nebulosa, nasceu o Sol, e em torno dele, começaram a se formar pequenos aglomerados de matéria que colidiam entre si, se fundiam e davam origem aos primeiros planetas do nosso sistema solar. No começo, a Terra era apenas uma bola incandescente, com temperaturas tão altas que nada poderia sobreviver. Vulcões expeliam gases tóxicos, meteoros caíam constantemente e a superfície era instável. Esse período inicial foi chamado de Adeano, justamente porque lembrava um verdadeiro inferno. Mas foi nesse caos que os primeiros ingredientes da vida começaram a surgir. Os cometas que caíam aqui traziam água e elementos químicos essenciais, como carbono e nitrogênio, ajudando a formar os primeiros oceanos. Com o tempo, a crosta terrestre foi se solidificando, dando forma aos primeiros continentes primitivos. A atmosfera, que antes era composta de gases letais, começou a mudar aos poucos graças à atividade vulcânica e à chegada da água. E foi nesse ambiente que surgiram as primeiras moléculas orgânicas, que mais tarde dariam origem à vida. Mas a Terra ainda passaria por inúmeras transformações. Ela enfrentou colisões colossais, como o impacto com um corpo celeste do tamanho de Marte, que resultou na formação da Lua. A presença da Lua foi fundamental, porque ajudou a estabilizar o eixo de rotação da Terra, controlando o clima e permitindo ciclos mais previsíveis. E assim, pouco a pouco, nosso planeta foi ganhando o formato que conhecemos hoje. Continentes se movendo, oceanos se espalhando e a vida dando seus primeiros passos. Ao longo de bilhões de anos, tudo foi se transformando até chegar no mundo diverso e cheio de vida que habitamos. Essa é apenas a primeira parte de uma longa jornada que explica como a Terra deixou de ser uma bola de fogo para se tornar o lar da humanidade. Depois de bilhões de anos em seu estado primitivo, a Terra começou a ganhar mais forma e estabilidade. Durante o Arqueano, que começou por volta de 4 bilhões de anos atrás, os primeiros continentes surgiram. Não eram nada parecidos com os que conhecemos hoje. Eram blocos rochosos pequenos e instáveis, constantemente remodelados pelo calor intenso do interior do planeta. Nesse período, a atmosfera ainda era tóxica, sem oxigênio suficiente para sustentar vida complexa. Mas foi justamente nessa fase que algo extraordinário começou a acontecer. Nos oceanos quentes e cheios de minerais, moléculas químicas começaram a se combinar e formar as primeiras células. Essas formas de vida microscópicas eram extremamente simples, mas foram a base de tudo o que existiria depois. O grande salto veio com as cianobactérias, seres capazes de realizar fotossíntese, utilizando a energia do Sol para produzir alimento e liberar oxigênio. Esse processo mudou completamente a Terra. Chamamos esse evento de Grande Oxidação, ocorrido há cerca de 2,5 bilhões de anos. Pela primeira vez, a atmosfera começou a se encher de oxigênio, um gás essencial para a vida complexa. Isso transformou a química do planeta e até provocou uma das primeiras extinções em massa, já que muitos micro-organismos que não suportavam o oxigênio desapareceram. No entanto, esse mesmo oxigênio abriu caminho para o surgimento de novas formas de vida. No período seguinte, o Proterozoico, o planeta começou a experimentar mudanças climáticas extremas. Houve momentos em que a Terra pode ter ficado quase totalmente coberta por gelo, fenômeno conhecido como Terra Bola de Neve. Imagine todo o planeta.
desde os polos até o Equador, congelado por milhares de anos. Embora pareça o fim, esse congelamento ajudou a remodelar o clima e preparou o ambiente para a explosão de diversidade que viria depois. E então chegamos ao Fanerozoico, iniciado há cerca de 541 milhões de anos, marcado pela famosa explosão cambriana. De repente, a vida se diversificou de forma impressionante. Nos oceanos surgiram criaturas com esqueletos, conchas, olhos e diferentes formas de locomoção. Era a primeira vez que a Terra abrigava uma enorme variedade de espécies. Pouco depois, plantas e animais começaram a conquistar a superfície terrestre, dando origem a ecossistemas cada vez mais complexos. Durante centenas de milhões de anos, os continentes se juntaram e se separaram várias vezes, formando os supercontinentes como a Pangeia. Essa dança constante das placas tectônicas moldou mares, montanhas e desertos. Enquanto isso, a vida continuava sua jornada. Vieram os peixes, depois os primeiros anfíbios, os répteis e, em seguida, os dinossauros, que dominaram o planeta por cerca de 160 milhões de anos. Até que um enorme asteroide colidiu com a Terra há 66 milhões de anos, no que conhecemos como a extinção do Cretáceo, abrindo espaço para o domínio dos mamíferos. Com o tempo, florestas se espalharam, continentes se reposicionaram e os ancestrais do ser humano começaram a surgir na África. Depois de bilhões de anos de evolução, a Terra, que um dia foi apenas uma bola de fogo, agora abrigava seres capazes de observar o céu e se perguntar de onde vieram.